Uma despedida emocionada. Foi enterrado hoje o corpo do personal trainer assassinado a tiros depois de uma briga de trânsito na Serra. Marinha apresenta resultado das primeiras análises na foz do Rio Doce e no litoral capixaba. Ainda não dá para avaliar todos os impactos da lama, mas a presença de micro-organismos vivos e golfinhos pode ser bom sinal. Tio é preso acusado de violentar a sobrinha de 11 anos. Para a polícia, conversas pelo WhatsApp comprovam o crime. O acusado chegava a pedir para a menina mandar vídeos e fotos pornográficas. O flagrante de mais um roubo em Guarapari. Os bandidos quebram a porta e levam mais de 100 peças de roupa. Motociclista bate em poste em Vitória e morre na hora. A carona ficou gravemente ferida. 2 jovens assassinados no intervalo de poucas horas. Um deles tinha saído do tráfico há 3 meses. O outro não tinha nenhum envolvimento. Em Cariacica, posto de combustível é assaltado 2 vezes pela mesma dupla. E é para tirar do quarto. Celulares, tablets e computadores devem ficar longe da cama. Além de atrapalhar o horário de dormir, eles aumentam a ansiedade. E para quem dá a desculpa de que o celular é que ajuda a acordar de manhã, especialistas defendem a volta do antigo e bom despertador. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Amigos e parentes se despediram do personal trainer assassinado depois de uma briga de trânsito na Serra. Imagens de câmeras do bairro podem ajudar a identificar os 2 suspeitos do crime. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Uma despedida marcada pela tristeza e pela revolta. Familiares e amigos do personal trainer assassinado na Serra este fim de semana não se conformam com a violência gratuita sofrida pelo jovem, mas, apesar da indignação, preferiram o silêncio. O personal trainer Ubiratã Dias Ferreira, de 32 anos, foi morto na noite do último sábado, após se envolver em um acidente de trânsito. Logo após a batida, o motorista do outro veículo e o carona foram parar na porta da casa dele. A vítima foi chamada pelo nome e em seguida baleada. Bira, como era conhecido, estava no telefone com a esposa no momento em que os 2 chegaram. Foi uma coisa muito rápida, menos de 30 minutos, chegou a notícia, em 30, 40 minutos, chegou a notícia de que eles tinham matado ele em Nova Carapina. Aí eu fui verificar mesmo se era verdade, né? E cheguei lá, tinha constatado que ele tinha batido a moto no cara, tinha tido uma discussão de trânsito. E o cara simplesmente passou, chamou ele na casa dele. Ele foi atender o cara e o cara atirou nele. Ele correu mais ou menos uns metros de distância assim e caiu morto. O acidente aconteceu em Nova Carapina 1, na Serra. O personal estava de moto e o outro motorista de carro. Ainda não se sabe o que provocou a batida. O fato é que um simples acidente de trânsito acabou em morte. Muita intolerância, muita falta de compreensão, porque ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa trabalhadora, honesta, estudava, corria atrás dos sonhos dele. Entendeu? As pessoas não têm amor próprio mais, não têm amor por ninguém. Esse vídeo foi feito pelo próprio personal trainer minutos antes de ser assassinado. Estava em um churrasco na casa do padrasto, onde também passaria a noite, já que a esposa estava viajando. Aguarda ali. Picanha. Bira colecionava planos para o futuro. Estava animado com a formatura do curso de Educação Física que aconteceria ainda este ano e ansioso para comemorar o aniversário da esposa, que faz 23 anos hoje. Apesar disso, parecia pressentir que o churrasco na casa do padrasto era, na verdade, uma despedida. Ele falou assim, com o padrasto dele: tio, se eu morrer hoje eu estou feliz. Ele falou isso. A polícia segue com as investigações. Por enquanto, ninguém foi preso. Tudo ficou registrado em conversas de celular. O tio é acusado de violentar a sobrinha. Além de marcar encontros, ainda pedia para a menina de 11 anos mandar vídeos e fotos pornográficas para ele. O homem de 51 anos estava abusando sexualmente da sobrinha de 11 há mais de um ano.
É o que aponta as investigações da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Apesar de negar o abuso, provas apreendidas pela polícia comprovam o crime. Nessas conversas entre tio e sobrinha, trocadas através de um aplicativo, o homem pede vídeos e fotos da garota e ordena que ela não conte a ninguém. Ainda orienta que a menina esconda o rosto e apague o material após o envio. A garota chega a pedir dinheiro em troca do desejo do tio. Com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, nós conseguimos comprovar que havia troca de vídeos eróticos e fotos também de conteúdo pornográfico, além dos diálogos entre o tio e a sobrinha. Apesar de toda a proximidade entre eles, a relação nunca foi motivo de desconfiança para a mãe da menina e outros familiares. As investigações tiveram início após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar de Cariacica. A pessoa que fez a denúncia relatou que a menina de 11 anos era abusada sexualmente pelo tio constantemente e que o crime acontecia em um lava-jato que pertencia a ele. O local ficava ao lado da casa da avó da garota. Esse tio tem um lava-jato que funciona anexo à casa da avó. A criança ia para a casa da avó e, a partir daí, ao chegar ao lava-jato, ela era convidada e foi aliciada dia após dia para realizar práticas sexuais com esse tio. O microempresário foi preso em Cariacica na manhã de hoje. Nunca fiz nada com ela. O homem foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A nossa recomendação aos pais responsáveis, principalmente crianças e adolescentes, é que não permitam que a criança utilize a internet ou qualquer rede social de forma desmedida, ou seja, sem controle. É fundamental que haja um controle, haja um acompanhamento diário. O pai, a mãe tem que permitir e até limitar o número de horas que essa criança utiliza uma rede social, utiliza a internet e tem que verificar qual o conteúdo que eles estão acessando. Se esse conteúdo envolve alguma relação com pornografia infantil ou se permite que aliciadores hajam nesse mundo da internet, no mundo virtual. Posto de combustível é assaltado 2 vezes pela mesma dupla em Cariacica. Em um dos roubos, um dos suspeitos ameaça o frentista com uma faca e leva todo o dinheiro do caixa. Uma semana depois, a dupla volta e, desconfiados, os funcionários se trancam no escritório. Os bandidos ficam nervosos e tentam arrombar a porta a pontapés. Não conseguem e vão embora sem levar nada. A polícia foi acionada, chegou a prender os suspeitos, mas como não houve flagrante, os 2 foram liberados. Ainda vai ser preciso mais pesquisas para saber qual o real impacto da lama no Rio Doce e no litoral capixaba. O navio que fez as primeiras análises retornou hoje. Os resultados foram divulgados. A primeira fase de análises na foz do Rio Doce, a bordo do mais moderno navio de pesquisa da Marinha, o Vital de Oliveira, foi finalizada. 21 estações de coleta foram visitadas pelos pesquisadores. Quase 400 amostras de água e sedimentos foram colhidas e mais de 500 gigabytes de dados processados. A gente conseguiu identificar uma série de parâmetros. Esses parâmetros físicos, químicos, biológicos vão ajudar agora a gente a tomar novas medidas na região e otimizar todos os estudos que devem vir pela frente. Deslocamento de sedimento já é observado 6 quilômetros a norte e 12 quilômetros ao sul da foz. Todas as amostras colhidas em uma extensão de cerca de 20 quilômetros adentro apontam para a presença de micro-organismos vivos, como plâncton e microcrustáceos. Inúmeros golfinhos também foram vistos nadando pela área avaliada, assim como outros animais maiores. A gente, quando faz as pesquisas, evita atribuir juízo. Definitivamente a situação não é a situação que a gente gostaria de ter encontrado. Essas partículas devem ter impactos, a gente só não sabe ainda majorar ou quantificar esses impactos e ainda não dizer exatamente quais serão esses impactos. A gente tem hipóteses, mas que a gente precisa estudar com mais cautela. O navio hidroceanográfico possui 3 laboratórios de pesquisa onde as amostras foram analisadas. Elas ainda passarão por testes em outros laboratórios da própria Marinha e de universidades capixabas. O resultado deve sair em até 3 semanas. O navio de pesquisa Vital de Oliveira foi adquirido em 2013 por cerca de 174 milhões de reais. A aquisição foi uma parceria da Marinha com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Petrobras e a Vale. A hipótese de que a coparticipação da Vale pudesse influenciar no resultado das pesquisas também foi assunto na coletiva. A aquisição do navio é gerida por um comitê gestor. As questões relativas ao incidente da Samarco,
Se a Vale e a dona da Samarco são outra questão, não tem nada a ver com a utilização do navio. O navio de pesquisa está atracado no Porto de Vitória e estará aberto a visitações gratuitas nesta terça-feira, de 2 às 5 da tarde. Na quarta, a embarcação volta para a Regência em Linhares para a segunda fase de pesquisas. Vamos tentar avaliar agora a extensão da área com maior detalhamento. A gente tem uma primeira estimativa de qual é a área atingida e vamos ter uma diferença no tempo, o que vai mostrar para a gente como deve ser a evolução dessa pluma. Reforçando, a visitação ao navio amanhã é gratuita, de 2 às 5 da tarde. A entrada no Porto de Vitória fica em frente ao Palácio Anchieta. E hoje a Samarco conseguiu desbloqueio de contas para quitar compromissos financeiros com funcionários e fornecedores. Acidente com morte perto da Ponte da Passagem em Vitória. De acordo com a Guarda de Trânsito, o motociclista que seguia no sentido Serra-UFES perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Ele estaria em alta velocidade. Fábio Lírio, de 49 anos, morreu na hora. A mulher que estava no carona foi socorrida com ferimentos graves para o Hospital São Lucas. Ela foi identificada como Graciele Cosini, de 35 anos. O trecho onde aconteceu a batida não é considerado perigoso. A guarda faz um alerta. Essa curva que ele fez não é uma curva tão perigosa, é uma curva grande, aberta. Então, realmente, foi o excesso de velocidade mesmo que fez ele perder o controle para vir a acontecer esse acidente. O estado de saúde de Graciele é estável. 2 jovens assassinados no intervalo de poucas horas. Uma das vítimas tinha 20 anos. Tiago Miranda Martins estava numa borracharia quando 2 homens em uma moto se aproximaram e atiraram contra ele. Um ficou na moto e o outro desceu, que é o Lucas, e foi lá e feitou os tiros pelas costas dele, né? Tiago tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a tia, o sobrinho decidiu abandonar o crime há 3 meses. Na época, a casa da mãe de Tiago foi invadida por supostos traficantes rivais. Botaram a mãe dele para sair corrida, né, de dentro de casa, sem direito de pegar nada, quebraram tudo dentro de casa. Tiago foi assassinado no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Mais ou menos 8 horas após esse crime, aconteceu outro homicídio no mesmo bairro. Um adolescente de 17 anos foi morto no Beco do Garrafão. Ítalo da Silva estava junto com um primo e um amigo quando os atiradores chegaram. Aí estavam 3 lá e os caras vieram para matar só de Lucas. Os 2 Lucas. Os dois, um estava já baleado, saiu correndo, e o outro também saiu. Aí ficou só o meu filho, né? Aí meu filho fez assim, ó, eu sou trabalhador, não quero nem saber. Aí deu um tiro nele. Ali ele caiu. Ítalo era um adolescente brincalhão, trabalhador e cheio de sonhos. Já tinha até escolhido a carreira que ia seguir. Queria ser militar. Civil Exército. E Civil Exército agora em janeiro. Foi passado por ele na prova. A inspiração de Ítalo veio do convívio com o padrasto. Ele é um sargento aposentado da Polícia Militar. Mas o adolescente não teve chance de vestir a farda que tanto admirava. Foi morto aos 17 anos, vítima da guerra do tráfico. Uma guerra da qual ele não fazia parte. Alguns amigos da infância fizeram escolhas erradas. Mas o Ítalo nunca se deixou influenciar. Eu nunca imaginava que acontecesse com ele. E para mim foi um choque, né? Os 2 casos já estão sendo investigados. A polícia não dá detalhes para não atrapalhar o andamento do inquérito. Sete de cada 10 pessoas levam para o quarto o celular, o tablet, e isso na hora de dormir. A síndrome do se manter atualizado traz consequências graves, transtornos que podem afetar a sua saúde física e mental. Na hora de dormir, tablet e celular no ladinho da cama. No meio da madrugada, aquela conferida nas mensagens. E na hora de acordar... A tecnologia desperta com Roberta e é ao lado dela que a publicitária passa a maior parte do tempo. O trabalho com assessoria de comunicação e marketing digital exige de Roberta toda uma atenção especial com o celular, o notebook e o tablet. Não é só uma questão de vício tecnológico. A gente faz tudo para poder
responder a todos os nossos clientes, a todos os nossos prospects, né, dentro das páginas, para poder não deixar eles na mão e responder eles rapidinho. Então, o telefone tem que ficar do meu lado. Os hábitos de Roberta são os de muitos jovens que, dependendo ou não das tecnologias, não abrem mão de estar sempre por perto dos aparelhos eletrônicos, principalmente o celular. Pesquisas apontam que 63% dos jovens entre 18 e 29 anos levam aparelhos eletrônicos para perto da cama na hora de dormir. Só que essa preferência pode prejudicar a qualidade do sono. Um estudo revelou que luzes de celulares e computadores podem ativar neurônios despertáveis e prejudicar o sono, causando insônia. A tela do computador ou do tablet, ela já é suficiente para poder interromper a produção de melatonina, que é o hormônio da noite, que é um dos hormônios do sono, né? Então, você, com a luminosidade, você deixa o indivíduo em alerta e desperta ele. Ele fica mais alerta e, se ele estiver dormindo, ele tem uma tendência a acordar por conta daquela luminosidade. Noites de sono ruins podem provocar sérias consequências para a saúde ao longo dos anos. Hipertensão, problemas cardiovasculares, diabetes e diminuir a qualidade de vida. Então, qual seria o ambiente perfeito para um sono tranquilo? A gente precisa de uma luminosidade bem baixa. A televisão, às vezes ligadas só às vezes na imagem, sem som, ela já é suficiente para atrapalhar a qualidade do sono desse indivíduo. A temperatura, a gente precisa de uma temperatura mais baixa para poder dormir, né? Entra o ar-condicionado, ou o ventilador, ou a janela aberta, né? Ok, doutora. Deixar o tablet e o notebook fora do quarto fica fácil. Mas e o celular, que é o despertador de muita gente? Entra em cena o resgate de uma tecnologia nada moderna, mas perfeita para não atrapalhar o sono e te acordar na hora certa. É ele mesmo, o despertador lá da época da vovó. Talvez sim, uma boa ideia trazer o relógio de volta. Pois é, pode ser também aquele despertador eletrônico, assim tira aquele tic-tac aí do despertador antigo, porque também dormir desse jeito não dá, né? O caso Emily, a estudante de 15 anos que desapareceu depois de um baile funk. Hoje um homem prestou depoimento. A polícia saiu em campo para tentar concluir as investigações da morte da estudante Emily da Silva Mariano, de 15 anos de idade. Os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher estiveram nas imediações do Náutico, onde o corpo da adolescente foi encontrado. Um suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Emily desapareceu no sábado, do dia 21 de novembro, quando estava em um baile funk dentro do clube. Chegou a atender uma ligação quando uma prima falou com ela, isso no domingo. Depois, o silêncio só foi quebrado quando o corpo dela foi encontrado dentro desta mata atrás do Náutico. O reconhecimento foi feito pela família por meio de um dente de leite. O caso continua sendo investigado. Previsão do tempo? A terça-feira, início de dezembro, vai ser com muitas nuvens. O vento diminui um pouco o calor, mas a sensação ainda é de abafamento. A expectativa de pancadas de chuva em alguns momentos nas regiões sul e serrana. Na Grande Vitória, mínima de 25 e máxima de 34 graus. E a seguir, a onda de crimes em Guarapari. As imagens mostram a ação de bandidos. A gente já volta. Comerciantes reclamam da onda de assaltos em Guarapari. Os criminosos que você vai ver agora agem com frequência na região. E mesmo flagrados pelas câmeras, continuam à solta. Depois de arrombar 2 vezes uma loja de material esportivo, nessas imagens o alvo é a loja de roupas de marca. Um dos bandidos quebra a porta de vidro. Em seguida, outros 3 entram e fazem a limpa. Em 25 segundos, levam mais de 100 peças de roupas. Os criminosos agiram de madrugada, fugiram tranquilamente e até agora ninguém foi detido. Para você, uma boa noite. Até amanhã.